Quando a gente pensa em batalha medieval, sabe, vem logo aquela imagem meio de filme, né? Armadura brilhando, espada pra todo lado, um caos total. É tipo Hollywood, né? Aquela coisa meio exagerada. Exato. Mas os materiais que a gente analisou pra hoje mostram muita coisa assim bem mais complexa. Tinha muita estratégia, engenharia e uma brutalidade bem calculada, na verdade. Sem dúvida. Era um xadrez bem mais intrincado do que parece. Então, a ideia hoje é a gente entender melhor como essas batalhas e principalmente os cercos realmente aconteciam na Idade Média, sabe? Isso. Mergulhar nas táticas de campo, na evolução das defesas, das máquinas de ataque e na logística, que era crucial. Basicamente, como é que se ganhava uma guerra naquela época? Vamos tentar desembalar isso. Vamos lá. Mas parece que não era bem assim. Havia planejamento. Ah, com certeza. Existiam os conselhos de guerra, onde os líderes, discutiam os planos, definiam as estratégias. Não era só sair correndo pro ataque. E a comunicação no meio da batalha devia ser um desafio enorme, né? Nossa, nem fala. Pensa bem, sem rádio, sem tecnologia, a coordenação de milhares de soldados dependia de quê? Sinais visuais, tipo bandeiras, estandartes coloridos, e sinais sonoros, cornetas, tambores, gritos de comando e, claro, mensageiros a cavalo tentando levar ordens no meio da poeira, do barulho. Imagina a confusão. Era fácil uma ordem se perder ou ser mal interpretada. Exatamente. Era um sistema muito precário, né? A chance de dar errado era grande. E um ponto interessante que as fontes trazem é que muitas batalhas não eram assim, encontros ao acaso. Verdade. Às vezes eram até combinadas, tipo marcavam dia, hora e local para resolver a parada. Sério? Que loucura! Ou, no mínimo, né, um exército sabia que o outro estava chegando e se posicionava estrategicamente. Não era surpresa total. E o grosso da força, a espinha dorsal desses exércitos, não era a cavalaria como a gente às vezes imagina. Não, a base mesmo era a infantaria, os soldados a pé. Eram eles que formavam as linhas, que aguentavam o tranco inicial, que tentavam manter a formação unida. Entendi. Uma linha de infantaria bem formada, especialmente com lanças longas, os piqueiros, era tipo uma muralha de espinhos ambulante, muito difícil de romper, e fundamental para proteger arqueiros, por exemplo. Ah, certo. Mas e a cavalaria? Aqueles cavaleiros pesados, não eram tipo os tanques da época, que passavam por cima de tudo? Então, essa é uma imagem popular, mas não é bem assim. A cavalaria pesada era poderosa, claro. Um cavaleiro num cavalo de guerra, um destrier que podia pesar meia tonelada, tinha altura, peso, impacto. Sim. Mas a eficácia deles dependia muito do momento certo, sabe? Eles não atacavam de frente uma parede de piqueiro sólida. Os cavalos instintivamente evitariam se chocar contra aquilo. Faz sentido, o cavalo não é burro, né? Pois é. O papel deles era mais de choque e exploração, atacar pelos flancos, onde a linha era mais fraca, perseguir quem já estava fugindo, ou então penetrar numa brecha que a infantaria já tivesse aberto. Então o momento mais crítico, mais letal, não era necessariamente o primeiro choque das linhas. Muitas vezes não. As fontes indicam que a retirada era o momento mais perigoso. Aí viravam presas fáceis para a cavalaria inimiga, que era mais rápida. Nossa. A perseguição podia simplesmente dizimar um exército em fuga. Por isso que uma retirada organizada, mantendo alguma formação defensiva, era vital para sobreviver. Mas era dificílimo fazer isso no pânico da batalha. Entendi. A maioria das mortes acontecia ali, então. Na fuga. Exato, na fuga descontrolada. E essa dificuldade de lutar em campo aberto, essa vulnerabilidade, nos leva direto para o outro lado da moeda da guerra medieval. As fortificações, né? Os castelos. Precisamente, o castelo surge num contexto bem específico. Depois do colapso do poder central romano, veio um período de muita instabilidade. Invasões de vikings, magiares, árabes. Então o castelo virou um refúgio para a elite local, para proteger a riqueza, a comunidade. E estrategicamente ele era genial. Por quê? Porque ele neutralizava a principal arma do campo aberto, a cavalaria pesada. Contra muralhas altas, a cavalaria não podia fazer quase nada. Verdade. Isso dava uma vantagem defensiva enorme para o senhor do castelo.
Qualquer um que quisesse tomar o lugar era forçado a um cerco. E cercos, bom, eram outra história. Longos, caríssimos, complicados. Exigia muita logística, imagino, e tempo. Muito tempo. Construir as máquinas de cerco levava meses. Um cerco podia durar anos. A defesa tinha, assim, uma vantagem inicial bem grande. E para tentar superar essa vantagem, os atacantes desenvolveram todo um arsenal de cerco, né? Sim, uma verdadeira tecnologia de ataque. Escadas para tentar escalar as muralhas, os arietes para quebrar os portões, As torres de cerco, que eram enormes. e esses campanários móveis para chegar na altura dos defensores. E as máquinas de arremesso, né? Catapultas, mangonéis, balistas e, claro, o trabuco, que era o terror. Lançava pedras enormes a distâncias consideráveis. E tinha mineração também, cavar por baixo. A sapa, exatamente. Tentar derrubar a muralha por baixo. E do lado da defesa, como eles respondiam a tudo isso? Aí a gente vê uma evolução constante, uma corrida armamentista mesmo. Os castelos foram ficando mais complexos, muralhas duplas, triplas, os castelos concêntricos. Surgiram várias inovações arquitetônicas, os machiculations, aquelas aberturas no topo da muralha, sabe? Para jogar pedra, óleo quente, o que fosse, bem em cima de quem estava tentando escalar ou usar um ariete na base. Os buracos assassinos. Tipo isso. Tinha as seteiras, que eram frestas bem estreitinhas nas paredes, para os arqueiros poderem atirar com segurança lá de dentro. Ah, sim, clássico. Portas secretas para fazer surtidas, ataque surpresa contra os sitiantes, poços bem fundos para garantir água, pontes levadiças, portões corrediços de metal, os rastrilhos. Tudo para dificultar a vida do atacante. Exato. Defesas externas como as barbacãs, para proteger a entrada principal, e até coisas simples como cobrir as partes de madeira com peles de animais molhadas para retardar o fogo. E não eram só os castelos isolados, né? Cidades inteiras eram fortalezas. A gente pensa em Carcassonne, Dubrovnik. Exatamente, muralhas enormes envolvendo a cidade toda, e muitas vezes, dentro da cidade, ainda tinha um castelo, uma cidadela, como último refúgio. Isso podia levar a situações bem complexas, né? Você mencionou um exemplo, Beaucaire. Dentro de cerco. O exército do Simon de Montfort estava cercando a cidade que era defendida pelo Raymond Queté. Só que dentro da cidade tinha o castelo onde estava a guarnição do próprio Montfort. Então, o Raymond Queté, que estava sendo sitiado na cidade, ao mesmo tempo sitiava a guarnição inimiga dentro do castelo. Que confusão! Um cerco dentro do outro. Pois é, às vezes tinha até 3 níveis de defesa, com muros externos protegendo arrabaldes, os chamados falsos burgos. Era uma defesa em camadas. Vamos detalhar um pouco essas máquinas de cerco. A torre de cerco, o campanário, como funcionava? Era basicamente uma torre de madeira, bem alta, com vários andares, montada sobre rodas para poder ser empurrada até a muralha inimiga. Geralmente coberta com peles molhadas para não pegar fogo fácil, né? Isso fundamental. E no topo tinha uma ponte levadiça. Quando chegava perto da muralha, abaixavam a ponte e os soldados podiam invadir as ameias, o topo da muralha. Mas devia ser um alvo gigante e lento, não? Com certeza. E os defensores tinham como dificultar. Construíam a base das muralhas inclinada, o talude, que forçava a torre a parar mais longe e dificultava o acesso. E os fossos? Os fossos eram um obstáculo enorme. Antes de aproximar a torre, os atacantes tinham que preencher o fosso. Um trabalho perigosíssimo debaixo de flechas, pedras. Usavam terra, madeira, entulho, às vezes até cadáveres para aterrar o fosso. Nossa, pesado. E o ariete? Aquele tronco para derrubar portões. O clássico, né? Para aplicar força bruta contra portões ou seções mais fracas da muralha. Podia ser desde um tronco simples carregado por vários homens, até versões bem mais sofisticadas, suspensas por correntes dentro de uma estrutura coberta, com rodas, para dar mais impulso. E muitas vezes com uma ponta de metal, o capped ram. E também era protegido, imagino. Sim, tinha um telhado coberto com peles molhadas contra fogo, mas ainda assim era vulnerável. Os defensores tentavam incendiar, jogar pedras enormes, ou até prender a ponta do ariete com correntes ou ganchos lançados de cima. Tem aquele exemplo de Beaucaire de novo, né? Exato. Conseguiram prender a cabeça de ferro do ariete com um laço e puxar para cima, neutralizando ele. E depois ainda queimaram os engenheiros que tentaram aproveitar a pequena brecha que o ariete fez para picaretar a muralha. Mostra a criatividade defensiva. E o tal do gato e a doninha?
Que nomes curiosos. Pois é. O gato era outra estrutura móvel de madeira, tipo um abrigo reforçado sobre rodas. A ideia era levar sapadores, engenheiros em segurança até a base da muralha. Pra quê? Pra cavar? Isso, para poderem trabalhar com picaretas tentando minar a fundação ou talvez preparar para incendiar um portão. O nome gato talvez venha de uma versão que tinha um gancho, um braço, para agarrar a muralha. Podia ser multifuncional até carregar um trabuco pequeno em cima. Mas também era um alvo, certo? Com certeza. Alvo prioritário. Os defensores faziam de tudo. Jogavam pedras pesadas para esmagar, líquidos inflamáveis, faziam sortidas para atacar quem estava dentro. O Simon de Montfort, que a gente falou, morreu perto de um gato em Toulouse, atingido por um projétil de trabuco. Mostra o perigo. E a Doninha? A doninha, weasel, em inglês, era parecida, mas parece que menor, mais leve, talvez mais ágil. Usava tipo uma estaca ou ponta para ficar cutucando a muralha, mas também muito vulnerável ao fogo. Em Beaucaire mesmo, uma doninha usada pelos atacantes foi rapidamente incendiada pelos defensores com piche derretido. Além dessa engenharia toda, dessa força bruta, tinha também um lado mais não convencional da guerra, né? Tipo, armas químicas, biológicas. Sim, ainda que de forma mais rudimentar comparada a hoje, claro. A arma incendiária mais famosa e temida era o fogo grego. Ah, o lendário fogo grego. Exatamente. Era um segredo militar do Império Bizantino, guardado a 7 chaves. Um líquido que, pelo que se sabe, aderia a tudo, queimava com uma intensidade absurda. E não apagava com água. Esse era o ponto-chave. Queimava na água, o que o tornava devastador em batalhas navais. Eles lançavam com sifões de bronze, tipo lança-chamas primitivos, ou em potes. Era um fator de dissuasão enorme. E a fórmula? Ninguém sabe. Se perdeu. As especulações envolvem uma mistura complexa: petróleo cru, nafta, piche, enxofre, resina, talvez cal virgem que reaja com água, salitre, alguns sugerem até fósforo. Era tão perigoso que às vezes incendiava os próprios navios bizantinos. Nossa, deve ter sido aterrorizante ver aquilo. O cronista Joinville, que participou das cruzadas, descreve o pânico absoluto que o fogo grego causava. Era pavoroso. E guerra biológica? Existia mesmo? De forma básica, sim. Há relatos, principalmente sobre os mongóis, de catapultarem carcaças de animais doentes ou mesmo corpos humanos em decomposição para dentro de cidades sitiadas. Para espalhar doenças? Exatamente. A ideia era contaminar a água, espalhar epidemias e quebrar a resistência da guarnição e da população pela doença e pelo moral. Falando em moral, a guerra psicológica também era uma ferramenta, né? Fundamental. Desde coisas simples como espalhar boatos antes de um ataque, fazer barulho constante durante um cerco para não deixar os defensores dormirem, até táticas bem mais brutais, como catapultar as cabeças dos inimigos mortos por cima das muralhas. Que horror. Era para aterrorizar mesmo, quebrar a vontade de lutar. Do lado da defesa também tinham truques. Colocar manequins nas muralhas para parecer que tinha mais soldados, ou aquela lenda da Dama Carcaz, em Carcassonne. Que jogou um porco para fora. Isso. Para mostrar para os sitiantes que eles ainda tinham comida de sobra, mesmo não sendo verdade. E até as primeiras armas de fogo, quando surgiram, o impacto inicial foi muito mais psicológico pelo barulho e fumaça do que prático em termos de dano. Entendi. E a mineração, a sapa, como funcionava exatamente? A sapa era cavar túneis por baixo das fundações da muralha. Claro, só funcionava se o terreno não fosse rocha pura. Certo. Os sapadores cavavam, escorando o túnel com vigas de madeira à medida que avançavam. Quando chegavam embaixo da muralha no ponto certo, enchiam uma câmara com material combustível, palha, madeira seca, às vezes até gordura de porco para queimar mais forte. E aí? Aí tacavam fogo. O fogo queimava as escoras de madeira, o túnel desabava e, com sorte, a seção da muralha logo acima vinha abaixo junto, abrindo uma brecha para a invasão. Bem engenhoso. Mas perigoso para quem cavava, imagino. Muito. Trabalho lento, claustrofóbico e sempre sob o risco dos defensores descobrirem. E eles tinham como contra-atacar. Como? Primeiro, a localização do castelo já era uma defesa. Construir sobre rocha ou terreno pantanoso já dificultava muito. Fossos bem fundos também atrapalhavam o início da escavação. Se eles suspeitassem que havia um túnel sendo cavado,
podiam tentar localizar colocando vasilhas com água na muralha para ver onde a vibração era maior, ou ouvindo o chão. E aí podiam cavar um contratúnel. Para encontrar os atacantes. Exato, para interceptar o túnel inimigo. Isso podia levar a combates desesperados no subterrâneo, ou os defensores podiam simplesmente derrubar o túnel inimigo antes que ele chegasse à muralha. E se uma brecha fosse aberta, a luta era para defendê-la imediatamente com barricadas improvisadas, os chevotes frise. Interessante como até a palavra minar, em português, ou undermine, em inglês, vem daí, né? Dessa tática. Exatamente. E sapador, o engenheiro militar, vem de sapa. Para fechar, um ponto que parece óbvio, mas era absolutamente vital: logística, água e comida. Ah, essencial. Sem água, nenhuma fortaleza resistia muito tempo. A prioridade na construção era ter uma fonte segura. Nascente, poço profundo, cisternas enormes para coletar chuva, às vezes até aquedutos. E a falta d'água decidiu os cercos. Vários. Castelos considerados inexpugnáveis caíram porque a água acabou. Termes, na cruzada albigense, é um exemplo. Carcassone também se rendeu por falta d'água em um dos cercos. E a comida, para os exércitos em campanha? O método mais comum era o forrageamento. Basicamente, viver da terra. O exército ia avançando e pilhando comida das vilas, plantações, celeiros pelo caminho. O que devia ser devastador para a população local. Totalmente. E isso também limitava a época das campanhas militares, né? Geralmente coincidiam com os períodos após as colheitas, quando havia mais o que pilhar. E para manter um cerco longo, não dava para viver só de pilhagem ao redor, imagino. Não mesmo. Um cerco exigia uma linha de suprimento organizada. Trens de carroças trazendo comida, equipamento, munição, mas essas linhas eram lentas, longas e muito vulneráveis a ataques de guerrilha ou do inimigo. Como em Agincourt, né, que os ingleses atacaram o trem de suprimentos francês. Exato. Transporte por rio ou mar era bem mais fácil e seguro, quando possível. Uma falha na logística podia acabar com um cerco ou uma campanha inteira. Fome e doenças se espalhavam rápido nos acampamentos. Como a peste negra, que começou num cerco. O famoso caso do cerco mongol à cidade de Cafa, na Crimeia, em 1347. A peste bubônica surgiu no acampamento mongol. Dizem que eles começaram a catapultar os próprios mortos pela doença para dentro da cidade. Os navios genoveses que fugiram de Cafa acabaram levando a peste para a Europa. As consequências foram catastróficas. Impressionante como tudo está conectado. Então, para resumir, a guerra medieval era muito mais que só espada e escudo, né? Muito mais. Era um jogo complexo que envolvia táticas de batalha campal bem pensadas, uma corrida tecnológica constante entre ataque e defesa em cercos, engenharia sofisticada para construir e para destruir. E tudo isso dependendo de uma logística que era, muitas vezes, o calcanhar de Aquiles. Exatamente. A defesa parece ter tido uma vantagem por muito tempo, até que a pólvora gradualmente começou a mudar esse equilíbrio de poder de forma decisiva. Faz todo sentido. E sabe, pensando em toda essa engenhosidade, mas também na brutalidade, né? Das táticas de cerco, do fogo grego, do uso de doenças, fica uma reflexão. Qual? De que forma que essas estratégias tão antigas, que focavam tanto em quebrar a estrutura física do inimigo, as muralhas, quanto em quebrar a vontade dele, o moral, de que forma isso ainda ecoa hoje? Nas formas de conflito, na guerra psicológica, talvez até fora do campo estritamente militar que a gente observa atualmente. É uma boa pergunta para a gente pensar. Como, apesar de toda a tecnologia, certas lógicas do conflito parecem persistir, né? Exatamente, talvez as ferramentas mudem, mas alguns aspectos da natureza do confronto tenham raízes bem profundas na história.